E hoje eu quero falar sobre ministério, quero falar sobre a nossa vocação como ministros de Deus. E para isso, então, nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 18. Podemos ler? Todos acharam? Amém? Então, assim nos diz a palavra de Deus. Eu uso aqui a versão NVI, que é a nova versão internacional. Pode ser que você esteja com outra versão, não importa, o conteúdo é o mesmo, salvo algumas palavras aqui diferentes, tá bom? Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Pai, auxilia-nos nessa manhã na ministração da Tua palavra, Deus. Como sempre clamo a Ti, eu não sou capaz de pregar a palavra, eu não posso fazer isso por mim mesmo, eu preciso do Senhor. Se eu quiser que essa palavra surta efeito no coração, na vida dos meus irmãos, na minha própria vida, Senhor. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito haja poderosamente aqui nessa manhã. Eu peço, Pai, que toda resistência do inferno caia por terra, toda cegueira, Pai, produzida pelo diabo, como lemos no próprio texto, Pai, seja repreendida no nome de Jesus, para que a Tua luz brilhe sobre nós e em nós, para que a palavra se torne clara no nosso coração e cumpra o propósito para o qual ela foi designada, Senhor. Unja a minha vida, eu que vou falar, mas também unja os meus irmãos que estarão ouvindo. Que essa mensagem, Pai, possa encontrar morada no coração de cada um aqui nessa manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
para sempre. Ministros de Deus, chamado para o ministério cristão, é o tema que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Queridos, eu não tenho dúvida que é muito bom ser servido. Daqui a pouquinho mesmo, a gente vai passar por um almoço gostoso e alguém vai servir o nosso prato. E a gente vai sentar à mesa para comer uma comida gostosa. Semana passada, numa folga do meu ofício de peão, eu, a Cris e as crianças fomos para Búzios, curtir um pouquinho lá no feriado. E até brincava com alguém essa semana dizendo que eu saí de Búzios direto para a obra, Então tirei onda final de semana em Búzios, passeando na Rua das Pedras, andando, curtindo as praias, sentado lá no sol, curtindo lá o mar com as crianças. E cheguei aqui na segunda-feira com a marreta na mão, duas realidades completamente diferentes. Mas é muito bom ser servido, você sentar num restaurante, você comer uma comida gostosa, alguém te servir. E é muito melhor quando esse serviço é um serviço de qualidade. É um serviço prestado com qualidade, E aqui já diga-se de passagem também que no nosso país, infelizmente, nós sofremos um pouco com serviço. Serviços em geral aqui no Brasil são de péssima qualidade. Haja visto o que aconteceu com a gente aqui na obra, o serviço que estava sendo prestado. Mas enfim, é bom ser servido, é bom quando esse serviço ele é feito com qualidade. Agora, em que pese o fato de ser muito bom ser servido, é interessante, mas tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que têm prestado algum tipo de serviço voluntário no nosso país. Porque se por um lado é muito bom ser servido, parece que nos nossos dias tem aumentado a consciência das pessoas no que diz respeito a prestar algum tipo de serviço voluntário. É interessante porque eu encontrei um estudo, uma pesquisa, que mostra que o Brasil está entre os 10 países com maior número de voluntários. E aí, um estudo mundial de uma entidade chamada World Giving Index, de 2012, confirma os resultados da pesquisa realizada no Brasil, pela Rede Brasil de Voluntários, que apontou que 11% dos brasileiros são voluntários. Interessante isso, 11% dos brasileiros são voluntários. O estudo mostra ainda que o Brasil está entre os 10 países. Entre os 10 países com o maior número de voluntários. São cerca de 18 milhões de voluntários no Brasil. 18 milhões de pessoas que de alguma forma estão estendendo a mão para ajudar o próximo. Alguma entidade, alguma instituição, a pessoas em geral. Ou seja, tem aumentado a consciência, tem aumentado essa postura, e isso faz com que cada vez mais as pessoas se conscientizem da importância de prestar algum serviço. É óbvio que as motivações são as mais variadas. É óbvio que tem gente que faz o trabalho voluntário para alcançar a salvação, acreditam nisso, que se fizerem boas obras irão para o céu. Tem gente que faz trabalho voluntário para currículo, porque já se descobriu que hoje em dia as empresas, elas valorizam o trabalho voluntário. Sabemos que as motivações são as mais variadas, mas o que importa é que de alguma forma tem aumentado o número de voluntários, de pessoas que se dedicam a esse trabalho no nosso país. E aí, eu fui em busca de uma definição de trabalho voluntário. E eu descobri que existe uma lei que fala sobre o trabalho voluntário. E essa lei é a Lei 9.608, de 1998, e ela define o trabalho voluntário como a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive de mutualidade. Então, essa lei, ela determina, ela dá parâmetros para o trabalho voluntário, de alguma forma, para que isso seja regulamentado. E aí, quando eu olho para a realidade do trabalho voluntário, quando eu olho para essa realidade que pessoas de alguma forma, pensem comigo, saem da sua casa,
sai do seu ambiente de trabalho, da sua casa, sem uma contrapartida, sem um retorno, para fazer algo para pessoas que talvez elas sequer conheçam, para instituições que de alguma forma não tem a ver diretamente com a vida delas. Eu fico me perguntando, já falava aqui das motivações, o que tem levado pessoas a prestarem serviço voluntário em alguns lugares. E quando eu olhei para a questão do serviço voluntário, inevitavelmente eu fiz um paralelo com o serviço que nós prestamos na igreja. Inevitavelmente eu fiz um paralelo com o que nós fazemos aqui. O Márcio agora há pouco falava, fez um pedido aqui, um clamor, que eu faço coros com o Márcio aqui, pedindo que as pessoas venham aqui para ajudar. Esse trabalho que você faz, que as pessoas têm feito, é um trabalho voluntário. Ninguém é obrigado a vir à igreja, pegar uma marreta para acertar o muro, ou o dedo, né, que foi o caso do Moisés, foi quebrar o muro e acertou o dedo lá, o dedo do pé, né? Então, é um trabalho voluntário, o trabalho que é feito na igreja. Esse serviço que nós prestamos aqui, ajudando, fazendo mutirão, de alguma forma, é voluntário. Não existe uma contrapartida. Pelo menos nós não cremos nisso. Eu sei que por aí se prega que se você vier para a igreja, servir a igreja e fizer um mutirão, né, Deus vai recompensar você, Deus vai pagar na mesma moeda para você. Nós não cremos nisso aqui, nós não cremos em barganha com Deus. Eu acho que a moeda de Deus é outra, eu acho que as bênçãos que Deus dá são de outra ordem, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas eu fiz uma relação do trabalho voluntário com o serviço cristão, o trabalho voluntário com aquilo que Deus espera que a gente faça. E a pergunta que eu queria começar aqui a responder com vocês é: mas o que isso significa na Bíblia? Quais os parâmetros que a Bíblia traz para o serviço cristão, para o trabalho que nós até chamamos de voluntário? E algumas perguntas para nós começarmos aqui a pensar e a refletir nessa manhã. Será que podemos reduzir a vida cristã a um estilo de vida onde eu frequento um culto no domingo e de vez em quando, se o pastor fizer um apelo ou o Márcio fizer um apelo, eu vou lá e dou umas vassouradas na igreja, ou então eu dou uma marretada lá no muro, como a gente fez essa semana, dou o meu dízimo e está tudo bem? Será que serviço cristão é você voluntariamente, uma vez ou outra, vir aqui fazer alguma coisa pela igreja? Será que nós podemos reduzir a vida cristã e o serviço cristão a isso? O que a Bíblia diz sobre o nosso papel, a nossa atuação no reino como cristãos? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa essência? Se falando de serviço, se alguém perguntasse como que você se define, qual o seu papel, qual seria a sua principal atuação nesse negócio de reino de Deus que você fala? É uma outra pergunta. O que a Bíblia diz sobre o nosso papel? E uma outra pergunta: seria o serviço cristão um serviço voluntário? Já que a gente falou de trabalho voluntário, de voluntariado aqui, seria o serviço cristão um serviço voluntário? Queria tentar responder essas perguntas com vocês, mas antes disso, deixa eu tentar falar um pouco para você o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo já havia escrito uma primeira carta, porque já havia chegado aos seus ouvidos que havia imoralidade na igreja, né? O conteúdo da primeira carta de Paulo, não a que nós lemos, mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse conteúdo foi um conteúdo exortativo, um conteúdo de exortação, porque já havia chegado para o apóstolo Paulo a notícia de que havia imoralidade e havia divisões na igreja. Duas coisas que Paulo aborda na sua primeira carta: divisões. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, uns escolhendo os líderes, o liderar, outros escolhendo o líder B, dizendo eu sou de um, eu sigo a outro, e havia imoralidade. Lembrem comigo do caso daquele menino, daquele homem, daquele rapaz, que estava transando com a sua madrasta.
estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, que era sua madrasta, e a igreja aceitando aquilo descaradamente. Então Paulo escreve uma primeira carta em resposta a essas informações que haviam chegado para ele. Já na segunda carta, o Paulo, ele vai escrever com uma motivação diferente. Haviam sido introduzidos na igreja alguns falsos líderes, alguns falsos mestres, e esses falsos líderes, esses falsos mestres estavam falando coisas a respeito de Paulo, tentando desestabilizar a vida na igreja. E duas coisas eles estavam falando. Primeiro, eles estavam duvidando, questionando dos ensinamentos de Paulo. Eles estavam falando que o que Paulo pregava estava errado, que eles deveriam seguir a outros ensinamentos diferentes dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E uma segunda coisa que provavelmente estava sendo falada é que Paulo estava se apoderando dos recursos, dos donativos que as pessoas estavam entregando para suprir a fome daqueles que estavam passando fome. Então, Paulo, ele vai escrever essa segunda carta com o intuito de organizar, de explicar, de orientar a igreja, de trazer uma série de parâmetros teológicos, bíblicos, para que aquelas pessoas pudessem ter uma base no que nós cremos, qual é a mensagem, qual o trabalho de vocês, e dizer o seguinte: vale a pena continuar servindo a Deus. Nós não podemos olhar para aqueles que se levantam contra nós, nós não podemos olhar para aqueles que se levantam contra o Evangelho, nós não podemos desanimar diante da primeira luta que aparece. O que nós precisamos é continuar seguindo para o alvo, pregando o Evangelho e fazendo o trabalho de Cristo. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa exortação, trazendo algumas informações importantes para os seus ouvintes ou para os seus leitores. E ele vai trazer alguns parâmetros para o ministério cristão, alguns parâmetros para o serviço cristão, e são esses parâmetros que eu quero ver com vocês a partir de agora, à luz do texto que nós lemos. E aí o primeiro parâmetro, a primeira verdade que o apóstolo Paulo vai trazer, é que cada cristão é um ministro de Deus. Tão básico, mas ao mesmo tempo tão profundo. Cada cristão é um ministro de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 1 do capítulo 4 que nós lemos essa manhã. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Nós recebemos o ministério de Deus. Nós somos ministros de Deus. É interessante porque quando a gente ouve, a palavra ministro nos nossos dias, ela nos dá a ideia de status, Imagina, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça, ministro da Fazenda, ministro da Economia. Mas eu fui pesquisar o que a palavra ministro significa, e eu descobri que a palavra ministro, na sua essência, significa aquele que é menor, aquele que serve. E tem uma interpretação, que eu não tenho certeza, eu li no lugar, mas a fonte não sei se era tão confiável, que dizia que ministros eram aqueles escravos que ficavam no fundo dos navios, de algumas embarcações, remando, enquanto aqueles barcos iam navegando. Então aqueles homens que ficavam meio que acorrentados a grandes remos, remando aquela embarcação no fundo desses navios, desses grandes barcos, eram chamados de ministros. Eu não sei se essa informação ela é precisa, mas de qualquer forma, o significado da palavra nos mostra que ministro não é aquele que é servido. Ministro não é aquele que fica na passividade. Ministro é aquele que se faz menor, que se faz de menos importância para poder servir aos outros. Sendo assim, no Novo Testamento, a ideia de ministro é de trabalho braçal, daquele que carrega o piano.
ministro é aquele que sai da passividade em prol do reino de Deus. Então, sendo assim, não há espaço para passividade no reino de Deus. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, se você é alguém que foi chamado por Deus, eu quero te dizer nessa manhã que não há espaço para passividade na sua vida. Mas calma lá, eu não estou falando apenas de trabalho braçal, eu não estou falando de obra, eu não estou falando de carregar tijolo da martelada, embora em alguns momentos isso seja necessário. O ministério cristão tem a ver, sobretudo, com a ministração, a transmissão do conteúdo espiritual que um dia nós recebemos de Deus. É mais ou menos assim: um dia algo aconteceu na minha vida, um dia eu senti Deus, eu vi Deus agindo na minha vida, Deus me transformou. Existe o princípio da nova vida em mim. O chamado de Deus para a minha vida é que eu transmita, que eu ministre essa vida que hoje pulsa dentro de mim para o maior número de pessoas que está ao meu redor. Então, o ministério cristão tem a ver com a ministração, com a transmissão do conteúdo espiritual que recebemos um dia de Deus. Eu me lembro aqui, por exemplo, Paulo falando ao jovem Timóteo, quando Paulo fala assim: Timóteo, guarda o bom depósito. Paulo estava falando, por exemplo, da palavra de Deus. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, existe um conteúdo espiritual, existe um conteúdo bíblico, existe algo precioso que você tem que se tornar um defensor, e muito mais do que um defensor, você tem que cuidar bem dele, e você tem que transmitir esse conteúdo para outras pessoas. E essa ministração é a ministração do Evangelho, é a ministração da palavra de Deus, é a ministração da vida espiritual. A ministração é a ministração da vida e dos conteúdos espirituais que um dia alcançaram a nossa vida, que hoje habitam em nós, e porque habitam em nós, nós podemos oferecer. Meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa: você tem algo a oferecer, você pode fazer diferença, muito mais do que pode, você deve fazer diferença, porque em você existe algo de muito valor, que é a vida de Deus. A vida de Deus foi colocada dentro de você, e se a vida de Deus foi colocada dentro de você, você pode fazer diferença. Deixa eu te falar algumas coisas que você pode e deve ministrar, além da palavra de Deus, além de anunciar o Evangelho, além de falar da salvação em Cristo Jesus. Você tem que ser um ministro da paz. A paz tem que ser algo buscado por você, para você. E a paz tem que ser algo que você ministra na vida das pessoas que convivem com você. Se teu local de trabalho está em pé de guerra, tem que ser você aquele que vai levar a paz. Na tua casa está em pé de guerra, se você não tem paz, é briga para tudo quanto lado, ninguém se entende. Você tem que ser aquele que vai ceder e vai começar a levar a paz. A Bíblia diz, Jesus disse certa vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se nós recebemos essa paz de Jesus, nós não podemos aceitar que os ambientes que nós vivemos sejam dominados pelo ódio, pelo rancor e pela briga. É claro, muitas vezes isso não vai depender da gente, mas no que depender de vós, tendes paz com todos, diz a palavra de Deus. Você precisa ser um ministro da paz, você tem que ser um ministro da esperança. Nós vivemos num mundo de desesperança, vivemos num mundo onde as pessoas não acreditam mais em nada, não acreditam nas instituições, no governo, não acreditam nas pessoas, ninguém acredita em ninguém, ninguém confia em ninguém. Você precisa ser alguém que leva esperança, que tem uma palavra de motivação. Já viu isso? Hoje em dia ninguém quer motivar mais ninguém. Se alguém chega contando um problema, você vai e entra no barco do cara, daqui a pouco está você e ele murmurando.
Se alguém chegar para você reclamando, murmurando, fala: não, cara, não pensa assim não, as coisas podem ser diferentes, vamos pensar de uma outra forma, vamos tentar ressignificar isso. O nosso problema é que às vezes alguém chega murmurando para a gente, reclamando com a gente embarca naquela murmuração, a gente embarca naquela desesperança, a gente embarca naquela incapacidade de esperar no melhor. Não! Seja você o ministro da esperança, seja você o ministro da alegria. A gente vive num mundo onde há tanta ausência de alegria, e quando há alegria, é alegria falsa. Seja você o ministro da alegria. Se com quem você convive, por onde você anda, as pessoas não riem, não conseguem mais colocar um sorriso nos lábios, seja você alguém a levar um pouco dessa alegria, levar um pouco dessa possibilidade do outro, tirar um pouco o franzir da testa, a ruga dos olhos. Temos que ser ministros de Deus. Nós ministramos a palavra, mas também nós ministramos vida, ministramos esperança, ministramos paz, ministramos alegria, porque Jesus habita dentro de nós. A vida de Deus está dentro de nós. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala é que por conta de quem foi que nos chamou, daquele que nos chamou, e da grandeza desse ministério, nós não devemos desanimar. Porque eu sei que às vezes você faz muito, isso acontece dentro de casa. Você ora pelo cônjuge, você ora por um filho, você ora por um pai, por uma mãe, você evangeliza, você fala e nada acontece. E aí, às vezes, a consequência qual é? O desânimo. Mas olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo vai dizer também no verso 1: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia de Deus que nos foi dada, não desanimamos. O apóstolo Paulo está nos convidando a percebermos o seguinte: Deus nos deu um grande ministério, Deus nos capacitou. O maior interessado em fazer a conversão de alguém é Ele, o maior interessado em ver uma vida transformada é o próprio Deus. Então não desanimamos. Olhando a partir do verso 12, olha o que o verso 8, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não é fácil, tem perseguição quando você decide ser um ministro de Cristo, tem luta, tem batalha, muitas vezes começa dentro da sua própria casa, é no seu local de trabalho, e muitas vezes a tendência é de desânimo, mas o apóstolo Paulo está dizendo: aquele que chamou vocês, aquele que deu um ministério maravilhoso para vocês, pela sua misericórdia, não os desamparará, vai continuar sempre ao seu lado. Portanto, não desanime, não desista, porque aquele que começou a boa obra vai terminá-la, vai completá-la em nome de Jesus. Então, por conta de quem foi que nos chamou, ou seja, o próprio Deus que nos chamou, e da grandeza desse ministério, nós não devemos desanimar. Lembre, você tem pistolão que diz, né? É pistolão, né? Você tem pistolão. Você tem lá alguém por trás de você. É Deus. Deus está por trás de você. Quando você vai na fé e fala para um colega de trabalho do amor de Deus, por mais que haja resistência, Deus está ali te usando. Pode ser que não seja naquele momento que surta um efeito, pode ser que seja amanhã, mas alguma coisa acontece, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz que quando nós lançamos o pão sobre as águas, em algum momento aquilo ali vai frutificar. A Bíblia diz que quando você vai e anuncia, e você fala com intrepidez e ousadia, frutos espirituais acontecem. Então, irmãos, não desanimemos, porque foi Deus que nos chamou.
Você não foi chamado por pastor, você não foi chamado por instituição, não foi a instituição que chamou você à frente, a partir de hoje você é um ministro. Não, você é ministro de Deus. Você foi comissionado por Deus e você foi capacitado por Ele. Então creia nisso. Outro parâmetro que nós encontramos aqui para o ministério cristão é que há uma cegueira que impede algumas pessoas de verem a realidade espiritual. Então, muito do desânimo que eu falei agora há pouco tem a ver com a cegueira espiritual. Não nos iludamos, é batalha. Não nos iludamos. O inimigo faz assim, ó, veda os olhos, tapa os ouvidos das pessoas. Tem gente que está indo para o buraco é claro, mas ela não consegue enxergar. Ela está se arrebentando, mas ela não consegue enxergar. Você fala o evangelho, você prega a verdade, mas ela não consegue enxergar. Olha só o que o texto nos fala nos versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o diabo, o Deus desse século, o Deus desta era, ele tem tapado os olhos de muita gente. E você prega, e às vezes essa pessoa não se converte, e você ora, e às vezes nada acontece. Pode ser que haja a atuação do inimigo nisso aí. Deixa eu te dizer uma coisa, o nome disso se chama batalha espiritual. Esse tipo de batalha só se vence com jejum e oração. Se você quer realmente que uma pessoa veja a luz, se você quer realmente que alguém se encontre com Cristo, você precisa redobrar a oração, você precisa jejuar, você precisa clamar a Deus, porque muito da dificuldade que existe no mundo hoje tem a ver com a cegueira que o diabo tem efetuado no mundo. Cegueira espiritual. Há uma cegueira que impede que as pessoas percebam a realidade espiritual. Elas acham que é tudo no campo humano da existência, não percebem o mundo espiritual que existe. Não conseguem ver que alguns problemas do trabalho são espirituais. Não conseguem ver que algumas desavenças em casa são espirituais. Não conseguem perceber que alguns problemas financeiros são espirituais. Não conseguem perceber que algumas enfermidades são espirituais. Mas existe um mundo que nós não vemos, mas que é real. Margarete dizia há pouco aqui, pelo amor de Deus, será possível, né? A gente nunca atrasa. Nunca atrasa, eu sou testemunha disso. Estão sempre aí no horário, no dia da oração pela família deles. Atraso. Saem cedo de casa. Existe uma batalha espiritual. Claro, a gente aqui não vê diabo em tudo. Não achamos que o diabo tem costas largas. Não atribuímos tudo ao diabo. E não pregamos aqui quase sobre o diabo. Mas existe uma batalha espiritual que a Bíblia fala. E o texto que nós estamos lendo diz que muito da cegueira espiritual que há no mundo tem a mão dele fazendo isso. Outra verdade, outro parâmetro sobre ministério cristão é que só o evangelho genuíno pode abrir os olhos espirituais das pessoas. Interessante, né? Falei de cegueira espiritual, falei da oração, do jejum, mas não tem jeito. Somente o evangelho verdadeiro, genuíno, tem o poder de fazer com que uma pessoa tenha os olhos espirituais abertos. Então, você jejua, você ora e você prega o evangelho. Eu gosto muito de uma estratégia que a gente tem, que eu já adotei, enfim, é o seguinte: eu não gosto muito de pregar, deixa eu refazer, não é que eu não goste, eu acho que uma estratégia melhor para você pregar o evangelho, pegar um colega de trabalho, tá? Não é você encher o saco do cara todo dia, pregando o evangelho para ele todo dia, sendo chato. Sabe o que eu acho melhor? Separa um mês inteiro de jejum e oração para esse colega. 15 dias, uma semana, sei lá, o tempo que você achar com Deus é necessário. Separa tempo primeiro, ora por essa pessoa. Deus, quebrando o coração, repreende o inimigo, jejua por ela, ora por ela.
faça o primeiro contato apenas depois de muita intercessão e de jejum. Aí uma vez alguém perguntou assim: a pergunta, e se o sujeito morrer antes de eu falar? Eu falei: meu amigo, isso não é problema teu. Você está se preparando. Isso é problema de Deus, não é seu. Você está fazendo a sua parte, você está orando por ele, está se preparando. Creia que Deus vai dar oportunidade. Ore para Deus colocar a oportunidade, aquele encontro no corredor quando ninguém está por perto. Ou quem sabe o cara chegar para você e falar: rapaz, tive uma noite mal hoje, rapaz, briguei com a minha mulher, e a porta se abre para você poder entrar com o Evangelho. Só o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer nos versos 5 e 6: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo é claro, num capítulo, eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, ele fala que ele prega o Evangelho, que é o poder de Deus. A palavra usada por Paulo é dínamos, da onde vem dinamite. O Evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus. Não adianta você falar: da minha igreja, o pastor, a obra, nada disso converte, nada disso transforma. Porque lá nós temos isso, o evento tal, o passeio tal, o almoço tal. Isso é legal, isso é marketing da igreja. O que converte o coração é: Jesus morreu pelos seus pecados. Deus criou você para a vida. Deus criou o homem para a vida. O homem escolheu o caminho de morte, escolheu o caminho da independência. Mas como Deus não desiste da sua criatura, não desiste da sua criação, Deus enviou o seu Filho Jesus para trazer o homem de volta para junto dele. É o Evangelho. Tão simples, né? Tão básico, né? Mas tão poderoso. É o poder de Deus. É o poder da cruz, que é vergonha, loucura para aqueles que não creem, para aqueles que perecem. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que para nós é o poder de Deus. Mais ainda, o nosso testemunho pessoal, como servos, ajuda também a abrir os olhos das pessoas. Eu falei que a batalha é espiritual, que o diabo cegou o entendimento e a mente das pessoas. Eu falei que o Evangelho, que oração e jejum são fundamentais no processo dessa batalha espiritual. Falei que a pregação do Evangelho genuíno é o que converte o coração. Mas não nos iludamos: se você prega o Evangelho, você também tem que viver de acordo com o Evangelho. Se você prega a palavra de Deus, a sua vida tem que ser coerente. Senão vai acontecer o que eu ouvi uma vez uma pessoa falando da outra. Foi o que Gandhi falou, né? Eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu não quero se os cristãos vivessem mais como Cristo, uma coisa assim, eu aceitaria esse Cristo, né? E ele, em outras palavras, ele fala o seguinte: olha, Cristo eu não quero ser como os cristãos. Olha que coisa absurda, porque tem muito mau testemunho por aí, tem muita coisa feia por aí. Então, o nosso estilo de vida tem que confirmar aquilo que nós cremos. Olha só o que o Paulo fala nos versos 13 e 14. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então olha só, eu criei, a minha vida foi transformada, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: teve uma transformação interior na minha vida, teve um impacto de Deus na minha vida, teve algo que Deus fez poderosamente na minha vida, que transformou o meu ser, transformou o meu caráter, transformou o meu comportamento, transformou os meus hábitos, transformou as minhas atitudes. Agora, com um estilo de vida renovado, coerente com a palavra de Deus, eu prego.
eu falo. Queridos, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos usar a máscara. Tem gente que tem uma máscara para o trabalho, uma máscara para casa e tem a máscara da igreja. Vive como se Deus não existisse a semana inteira. Quando chega ali na esquina, aperta o botão da religião, estufa o peito e quando encontra a primeira pessoa da igreja, dá a paz do Senhor. Ainda imposta a voz: a paz do Senhor, irmão. É assim. Você tem que ser um só. Eu tenho que ser um só. O que eu faço aqui, eu tenho que fazer lá. O como eu vivo lá, eu tenho que viver aqui. O nosso ministério, nós precisamos entender isso. O nosso testemunho pessoal, como servos, ajuda a abrir os olhos das pessoas. Porque as pessoas vão nos ouvir, mas elas, coerentes como são, vão pensar: ué, peraí, cara, esse cara vive uma vida diferente. Esse cara é diferente. Esse cara fala diferente. Esse cara age diferente. Esse cara não vive fazendo o que todo mundo faz. Interessante isso. Então, deixa eu ouvir, porque vale a pena. O nosso ministério, o outro ponto, nasce da obra que Cristo fez em nós, né? Tem a ver com o que nós acabamos de ler aqui. Então o nosso testemunho pessoal ajuda no que diz respeito a abrir os olhos das pessoas, e o nosso ministério pessoal nasce a partir da obra que Cristo fez na vida da gente. Já falei sobre isso de alguma forma. Está escrito: crie, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, nós só podemos falar porque nós fomos cheios. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim. Não é na sua força, não é na sua inteligência. Claro que você saber articular as palavras em alguns meios, isso é muito interessante. Mas sabia que às vezes uma pregação com uma oratória perfeita, uma retórica perfeita, né, com português ilibado, sem nenhum erro, sem nenhum escorregão no português, às vezes uma pregação assim não surte efeitos espirituais. Aí chega aquele irmãozinho que fala errado, nós foi, que não passou pela escola, que não fez faculdade, mas que ora, mas que busca Deus de madrugada, que bota o joelho no chão, que intercede pelos irmãos da igreja, que jejua. Aí chega despretensiosamente diante de uma pessoa, começa a falar do amor de Deus, e as lágrimas começam a descer do outro lado. Sabe por quê? Porque não tem a ver com capacidade intelectual, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com vida espiritual. E o nosso ministério nasce a partir dessa obra, e essa obra que Cristo fez em nós tem que ser alimentada por nós todos os dias. E por fim, a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, a última verdade que eu quero compartilhar com você nessa manhã, a respeito do ministério cristão, é que quando cumprimos nosso ministério, sentimos menos, presta atenção nisso, sentimos menos as pancadas que a vida nos dá. Lembre, preste atenção, eu não disse que você não vai receber mais pancada, eu não disse que você vai deixar de sofrer, eu não disse que você não vai chorar mais. O que eu estou dizendo é que quando cumprimos nosso ministério, sentimos menos as pancadas. Quando eu estava pensando nesse ponto aqui, lembrei da Cris. A Cris aqui no mutirão que a gente faz, mutirão que ontem fomos só fomos nós dois, né? Aí no mutirão que a gente faz, a Cris cansa de chegar em casa cheia de mancha roxa. Aí eu pergunto para ela: mas vem cá, o que foi isso? Onde foi isso? Ela: não sei. Mas você bateu onde? Não sei, não vi. Mas como é que você bateu, não viu? Não sei, eu estava fazendo as coisas lá, nem sei de onde veio, mas sei que está roxo.
Sabe o que acontece? Na vida cristã, no ministério cristão, quando você serve a Deus, quando você busca Deus, quando você é um evangelista, quando você cumpre o propósito de Deus na sua vida, você sofre menos as pancadas. O mal que os outros fazem contra você te agride menos. As injúrias te agridem menos. As provocações não são tão intensas. As crises financeiras te abalam menos. Tudo isso porque você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, olha o que Paulo fala, foi apedrejado, foi chicoteado, desceu de um cesto, foi dado como morto. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que coisa maravilhosa! Eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço a obra de Deus, e eu tiro os meus olhos das circunstâncias, eu tiro os meus olhos dos problemas transitórios, porque quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu olho para Cristo, e quanto mais eu olho para Cristo, eu me lembro de Estevão sendo apedrejado, e naquele momento ele dizendo: Senhor, perdoe porque eles não sabem o que eles fazem. E o texto diz que ali ele foi tomado por Deus e ele morreu. Eu acredito que possivelmente Estevão sequer sentiu o peso daquelas pedras sobre o seu corpo. Irmãos, quando a gente serve a Deus, a gente murmura menos, a gente reclama menos, a gente sofre menos. Portanto, hoje eu quero lembrar você que se você se encontrou com Cristo, você é um ministro de Deus. Você é um ministro de Deus. Você foi alguém chamado para servir. Você foi alguém chamado para se fazer menor, se fazer pequeno, para poder servir aqueles que precisam se encontrar com Cristo. A luta é grande, o desafio é grande, mas as recompensas espirituais são tremendas. Então, vamos colocar o nosso ministério em prática? Vamos falar do amor de Deus, vamos testemunhar esse amor, vamos fazer diferença na vida das pessoas que Deus tem colocado para estar do nosso lado. Esse é o convite para a minha vida e para a sua vida nessa manhã, que você possa atentar para Ele e que você possa viver segundo aquilo que o apóstolo Paulo transmite para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.